vez a segunda, tá? Irmãos, vamos aprender esse cântico, vamos começar aprendendo, pra gente cantar bem bonito depois, né? No mundo de gratidão, que tiver, a igreja está cantando bonito. Então, solta o vozeirão. Nós
Bom dia a todos. Nós temos alguns avisos nesta manhã, algumas coisas já estamos avisando já há alguns domingos, e agora vamos ver mais isso aqui. Só lembrando do Café Colonial, sábado que vem, na igreja do São Martim. Tá? Também hoje temos a instalação do Sérgio Constantino, que vai funcionar como capelão da Escola Evangélica de Carambeí. Também queremos alertar mais uma vez de que a igreja avalia os membros, porque nós vamos precisar de uma indicação de presbítero no lugar do Luciano, que estará concluindo o seu mandato. Nós estamos também alertando sobre a divulgação neste mês que vem, sobre a divulgação de projetos missionários. Então temos que lembrar que domingo que vem um grupo de jovens que vão professar sua fé na Igreja Mãe, e domingo que vem estarão aqui. E quem vai estar pregando, então, domingo que vem é o pastor Júlio, da Igreja Mãe, e vão fazer a dinâmica durante o culto no domingo que vem. Então, não vai ser nosso pastor que estará pregando, mas sim o pastor Júlio, da Igreja Mãe. Também temos um pedido muito triste para a igreja. Nós temos, muitas vezes, domingos, um casal que sempre lá nos fundos, lá. E o casal é Gustavo e Jéssica. Eles são amigos nossos membros do Martin e da Cíntia. Aconteceu o seguinte, que o irmão do Gustavo, o nome dele é William Ricardo Galvão, ele teve um acidente lá no Tocantins, longinho daqui, e teve um acidente fatal. Então eles estão pedindo orações da igreja, e o pastor vai estar lembrando isso também no final do culto, e nós vamos então lembrar este jovem casal que perdeu o irmão dele lá no Tocantins. Nós desejamos um culto muito abençoado a todos. Nós damos boas-vindas a todos os irmãos para este momento que vamos oferecer a Deus o nosso culto em adoração, através dos louvores e as orações, os hinos cantados, enfim, esta comunhão viva com o nosso Deus, Senhor e Salvador. É bom estarmos aqui. Participar do culto não é uma extensão da vida espiritual, é a vida espiritual. Cultuar a Deus é viver no cotidiano uma comunhão bem estreita com Deus, de maneira que prestar culto a Deus só nos é estranho quando nós não podemos participar, de maneira que estar aqui é estar objetivando a glória de Deus, que devemos honrar através da adoração, e na adoração a gratidão, porque Deus tem um cuidado muito especial com aqueles que por Ele foram chamados para a vida em Cristo, o Redentor eterno, de maneira que nosso culto é dirigido a Deus, Pai, Filho
Espírito Santo, nessa forma e neste propósito, todos sejam assim bem-vindos. Nós vamos iniciá-lo nos colocando de pé. Convido os irmãos a ficarem em pé para orar numa oração de louvor e adoração, uma oração silenciosa. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Irmãos, a graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar o inário em louvor a Deus, ó Rei sublime, o hino 198. Nosso Deus, ó Pai Celestial, é bom retornar à Tua casa, neste propósito único de adoração, de louvores ao Teu nome, porque, sendo o Senhor o Deus Santo, o Senhor nos chama para a santificação, e na santificação nós temos o prazer em nossos corações de prestar-te a nossa adoração, o nosso culto. Assim é que nos encontramos na Tua presença, nesta certeza de que o Senhor nos acolhe
e recebe a nossa gratidão. Somos imperfeitos, pecadores, mas também somos redimidos por tua graça, por teu favor revelado em Cristo, teu Filho unigênito, cuja vida foi entregue na cruz do Calvário, pagando assim a nossa culpa, o preço do nosso pecado que não podíamos pagar. E nisto então recebemos, por tua graça e iniciativa, a reconciliação por meio de Jesus, o nosso Salvador. Rendemos-te graças por este teu grande amor para conosco. Rendemos-te graças, ó Pai, porque o Senhor não somente nos salvou, mas o Senhor continua nos salvando, pois que nos salvará sempre, nos dando a vida eterna, cuidando de nós hoje e sempre em nosso viver. Louvamos-te então por tua provisão em nossa vida, o sustento diário. Louvamos-te, ó Pai, pela saúde e também pelas oportunidades que temos de cuidar da saúde no sistema que existe hoje. Somos-te agradecidos, porque em tudo podemos ver a tua bondosa mão e queremos agradecer-te, mas também reconhecendo a nossa dependência plena do Senhor, pedimos, abençoe-nos a cada dia, tornando a nossa fé mais robusta, depositada no Senhor. Assim estejas abençoando este culto na tua presença, abençoando a cada coração que se encontra aqui, abençoando as famílias do teu povo, as que aqui se encontram, as famílias que não puderam estar conosco. Estejas, ó Deus, alcançando a tua igreja, alcançando o teu povo com as tuas misericórdias, com a tua bondade, direcionando, dando discernimento para cada família enfrentar as suas lutas, dificuldades, os desafios neste mundo. Abençoa, ó Pai, este culto, abençoando a todos aqui, e cada parte deste culto seja, ó Deus, então um culto para o teu louvor, para a tua glória, para a nossa edificação espiritual, para que depois, voltando para as nossas casas, façamos plenos da tua bondade, da tua alegria. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus em Levítico. Levítico é o livro que temos a dissertação, a aplicação da lei. E quero ler em Levítico, capítulo 11, 44 a 45. Diz a palavra de Deus: eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Vamos cantar do hinário, o hino 302. Jesus, Senhor, me achego a ti. Aceita o pecador.
para numa maior aproximação de Deus, em contrição, orarem numa oração silenciosa. Todos têm esta oportunidade de contrição, é uma oportunidade de falar com Deus no próprio íntimo, pedindo a Deus o seu perdão por pecados cometidos. Pecamos, sabemos disso, e buscamos de Deus o perdão, que já foi pago o seu preço lá na cruz do Calvário, onde Jesus se entregou por nós. Por isso nós devemos pedir a Deus, mediante sincera confissão, o perdão dos pecados. Façamos assim. Deus Todo-Poderoso, somos-te agradecidos porque o Senhor nos dá o entendimento de que não podemos nutrir nenhuma soberba, arrogância, como se fôssemos perfeitos. E, de fato, nós reconhecemos que erramos e, de fato, em nossos erros nós pecamos. Pecamos uns contra os outros, pecamos contra a Tua Palavra, pecamos contra o Senhor, contra a Tua vontade soberana para conosco. Então, como igreja, neste momento do culto dirigido a Ti, pedimos-te, ó Pai, perdoa-nos dos nossos pecados todos e ajuda-nos, ó Senhor, para que possamos ter um viver exercitando a santificação com a qual o Senhor nos santificou. E ajuda-nos, ó Senhor, a aprender mais, compreender mais o Teu propósito de edificação espiritual da nossa vida, dando-nos assim a habilidade, a capacidade que vem da ação do Teu Espírito Santo para o exercício da santificação. Perdoa-nos, conduza-nos em Tua vontade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus em Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 8. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, do 1 ao 8 versículo. Passamos de forma responsiva a leitura desta parte da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, não com desejo de lascívia,
como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos, claramente é o. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Destarte quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Vamos cantar, é Franca, a porta divinal, 272. Nós vamos convidar as crianças para virem à frente. O professor Slade tem a oportunidade de conduzir as crianças. Bom dia, com alegria, desejo a vocês um belo dia, um lindo dia, né? Que bom, estamos na casa do Senhor, isso é muito, muito bom. Eu fico sempre esperando assim já, vão arrumando as coisas, o material, preparando alguma coisa. A nossa lição de hoje é uma lição, eu acho que nós vamos aprender muito com ela. Aliás, todas as lições, todas as histórias do ensino de Jesus é muito, muito importante. Mas eu gostaria de fazer alguma coisa com vocês aqui. Sempre quando termina a classe lá, eu sempre dou alguma coisa para vocês, né? Um pirito, uma bala, alguma coisa assim. Já fico na espera, mesmo sabendo que tem um lanchinho aqui, tá? Eu gostaria que vocês viessem aqui na frente. Vocês podem vir aqui. Podem olhar, tá? Bem bonitinho, tá? Todo mundo pode olhar bem para vocês. Imagina se eu vou pedir para vocês agora uma coisa muito importante. Cite o texto de João 3,16. Até que vocês sabem. Porque Deus amou e o resto você já sabe. Né? Viu como eu sou boazinha? Agora eu vou oferecer para vocês uma coisa aqui. Vamos ver lá. Decide tirar aqui para vocês. Vocês podem escolher aqui. Pode escolher.
Pode escolher. Isso. Pode escolher. Muito bem. A nossa lição vai falar sobre uma coisa que vocês não fizeram. E que alguém também não fez na nossa história. Vocês receberam alguma coisa? Vocês disseram obrigado? Não disseram obrigado. E nós vamos estudar na nossa lição, no dia a dia, quantas vezes que nós agradecemos as coisas para Deus. E também os personagens da história. Recebeu uma bênção maravilhosa e não disse muito obrigado. Eu queria fazer isso, vocês terem uma ideia do que nós vamos estudar na nossa lição. E é muito importante agradecer a Deus também pelas coisas que Ele nos dá. Na classe, antes de começar a sessão de boa, vamos cantar o hino, a presença de Jesus, ficar em pé, essa misericórdia. Os que vêm todos os domingos, essa misericórdia, né? A presença de Jesus. Preciosa fica, cada vez mais rica, essa vida com Jesus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Vamos orar. Pai Celestial, agora que vamos estudar por alguns momentos a Tua Palavra, rogamos que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, dando-nos assim o entendimento da Tua vontade, para conosco esta vontade revelada na Tua Palavra. E ajuda-nos, ó Pai, para que possamos nos dispor à obediência plena à Tua vontade soberana. Conduza as nossas mentes, os nossos corações, para que sejamos edificados em Tua Palavra espiritualmente. Em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, ao estudar estas palavras contidas no texto bíblico que fizemos a leitura, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, os 8 primeiros versículos, estudando então este texto bíblico, fiquei pensando que o que pode dar alegria ao cristão hoje é exatamente o que pode gerar dor e tristezas amanhã. No futuro, você olha para os dias de hoje e faz isto, por vezes, com tristeza por ter perdido tanto tempo com coisas banais, inúteis, e não cresceu espiritualmente para um propósito de Deus. Não quer dizer que o cristão deve, então, eliminar a sua vida social e deixar de participar de realizações festivas, realizações que produzem alegrias
fraternas, não estou falando disso, mas sim quanto ao cuidado com viver hoje para não ser penalizado amanhã. Fica bem ouvirmos a palavra de Deus, como nos ensina o apóstolo Paulo nesta manhã, pois que encontramos no texto lido o ensino sobre o chamado a nos envolvermos mais no processo vital da santificação. Isto nós podemos ver, considerando primeiramente aqui o encorajamento para um viver, mas um viver em santidade, um viver santo. A palavra que Paulo emprega aqui, dando início a este parágrafo da sua carta, é finalmente. Ele começa dizendo finalmente. Assim, nos faz ver que já chegando, parece que perto da conclusão da sua carta, está no final, mas ainda começa um novo tratado, um novo assunto, que é exortação para um viver santificado. É assim que nós lemos nas suas palavras no início do 4º capítulo: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo, diz ele, cada vez mais a maneira como vocês estão vivendo. Dá aqui umas pinceladas com um tom bem positivo, olhando para o desenvolvimento cristão, aos seus destinatários, os cristãos de Tessalônica. É assim que Paulo escreve: a maneira como vocês estão vivendo. Continue. O propósito de Paulo, nestas suas palavras, é conduzir o cristão a olhar de uma maneira mais lúcida, de forma até mais contundente possível, para a sua vida em Cristo, mas olhar numa perspectiva da vida no porvir, olhando para Cristo, não de uma forma egoística, somente palpitando o seu cotidiano e suas prosperidades, suas realizações, em quaisquer aspectos da própria vida, mas olhando para a sua vida em Cristo, que é eterno. Na manjedoura não começa a sua história, começou na eternidade, porque a manjedoura é Deus entrando no tempo somente. O Verbo se fez carne. Ele é eterno, o eterno Deus. Olhar para a sua vida em Cristo é assim, não é olhar para a sua vida até o dia que você provavelmente vai viver neste mundo, mas é olhar de uma forma plena.
o seu viver em Cristo. É nesta perspectiva que Paulo aponta, pois que fazendo assim, o cristão entenderá a necessidade de obedecer o Evangelho para com muita alegria, satisfação, cumprir os deveres cristãos na maneira de viver neste mundo. Então Paulo está dizendo: vocês, Tessalonicenses, estão vivendo nesta perspectiva. Continuem assim. Por quê? Do que Paulo está de fato falando, o que ele quer extrair, ou o que ele quer que o cristão consiga ver com estas suas palavras, é que numa visão assim, o cristão não separa a vida neste mundo da vida celestial. Ele começa a entender a si mesmo como cidadão do céu na terra. Nada mais que isso. Cidadão do céu na terra. Para este cristão, Deus primeiro. Deus primeiro na segunda-feira, na terça, cada momento, em quaisquer situações, em todos os modos, Deus primeiro. Não é assim que oramos o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Eu, um cidadão do céu, vivendo na terra para uma vida em obediência celestial, o cristão não vai viver de maneira alguma. Ele jamais viverá a vida terrena no céu, no seu aspecto moral. Mas ele deve e pode viver a vida celestial na terra. E é isto, irmãos, que o apóstolo Paulo está procurando fazer o cristão entender. É assim que ele escreve. Nós precisamos viver assim, pois que ser santo é viver neste mundo, mas viver neste mundo separado do mundanismo. Não está certa a palavra de Deus quando nos leva a pensar como pode existir comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão. Tem trevas, traz a luz as trevas de si. Não há comunhão entre luz e trevas. No capítulo 5, Paulo fala sobre a vinda do Senhor. É assim que ele escreve, indo para o 5º capítulo. Ele começa então, e no 4º capítulo está falando sobre a nossa maneira de viver. No 5º capítulo, ele fala sobre a volta do Senhor Jesus como sendo uma volta certa e também repentina. A sua exortação, então, no 4º capítulo, é para permanecermos continuamente preparados, porque a volta de Jesus nos surpreende. É repetindo
A santificação, irmãos, ela é então uma atividade responsável. É uma atividade da fé. É uma atividade espiritual e, portanto, ela tem que ser continuada. É vivendo aqui, andando. Por isso Paulo sempre usa também a palavra andar. É a vida, vivendo, andando com Deus Santo. Andando com Deus Santo. Não Deus para nós, mas nós para Deus. Isto nos leva ainda a pensar na santificação como um dever cristão. Se somos, nas palavras de Paulo, encorajados a viver uma vida santificada pela santificação de Deus, no seu chamado para a eternidade, a vida que perdura eternamente em Cristo Jesus. Neste chamado está a santidade, a santificação, porque Deus é santo. Então Ele nos encoraja a isto, a não sermos tão relapsos assim, tão sem cuidado com o exercício da santidade, da santificação na vida. E a santificação surge aqui também como um dever cristão. Esta exortação revela a responsabilidade que tem o cristão em viver uma vida santificada e, mais ainda, deve mostrar essa santificação na expressão do amor cristão para com os irmãos, na comunhão com os irmãos e também para com aqueles que vivem fora da igreja, mas fazendo assim com uma conduta moral elevada, uma conduta moral não reprovável, uma conduta moral aprovada por Deus. Irmãos, Paulo não está tirando estas instruções que ele está dando aqui no texto da sua própria criatividade. Tão falado hoje, a criatividade humana. Seja criativo, criativo. Os apóstolos não foram criativos. Eles procuravam ouvir a vontade de Deus e atenderem à vontade de Deus, ensinando a igreja a andar na vontade de Deus, na vida espiritual. A tentação para a criatividade tem sido constante neste período da modernidade e pós-modernidade, com ênfase no mundo filosófico. É que as pessoas têm mesmo de ser criativas e elas transportam estas pregações, estes ensinos também para a vida espiritual. Mas Paulo está tirando estas instruções que recebemos, não da criatividade dele, são ordens do Senhor Jesus. Por isso nós lemos no verso 1 ele falando, exortamos sim, mas exortamos no Senhor Jesus. E no versículo 8 fica bem claro que vem de Deus, porque ele diz assim, dissarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, porque não é criatividade humana, e sim rejeita a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Pela palavra apostólica devemos então, meus irmãos, ficar bem conscientes de que quem rejeita as instruções que temos no texto que fizemos a leitura, não está rejeitando o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era assim mesmo, dizem muitos.
ele era muito transigente, ele era isso, ele era aquilo. Mas ele mesmo está falando sob a inspiração de Deus. Não está rejeitando o apóstolo, não está rejeitando os homens, mas a Deus. Vejamos o que Deus, e não o apóstolo Paulo, ordena no 3º versículo até o 8º versículo. O 3º versículo diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que vos abstenhais, pois esta, diz ele, é a vontade de Deus, a vossa santificação. Temos a responsabilidade cristã, então, de viver em santidade, viver a santificação neste mundo. Vos abstenhais. Eu diria, ele está escrevendo, parece que este vos abstenhais. Ele está apertando um pouco mais, se fosse com uma caneta esferográfica, talvez, e voltando, escrevendo em cima e riscando embaixo. Prestem atenção, que vos abstenhais, que vos abstenhais. É insistente ele na sua instrução, mas do que ele vai somando, que identifica, e podemos resumir: vos abstenhais das imoralidades deste mundo, porque, irmãos, não atender os prazeres mundanos. É isto que Paulo está dizendo. Há muitas coisas no meio cristão em que, se não vem à luz, os cristãos costumam dizer: mas é só isso não tem problema. Mas para a palavra de Deus é um problema, porque ofende a Deus. Não dá certo vida santificada com imoralidades do mundo. Quando alguém fala com um cristão: você não deveria ter feito assim, e ele diz: olha, mas também eu não sou nenhum santo. Não dizem as pessoas, esquivando facilmente: eu não sou nenhum santo. Às vezes é o presbítero da igreja: eu não sou nenhum santo. Acabou de fazer a pública profissão de fé, está dizendo: eu não sou nenhum santo. Como não? Então você não pertence a Deus. Como Lutero ensinava, santos e pecadores ao mesmo tempo, porém santos, separados por Deus para viver para Deus. Sois santos. Dr. Moody diz: nenhuma tentação enfrentada pela igreja primitiva era mais vexativa do que a da imoralidade. Tanto é que, se lermos Atos capítulo 15, vamos encontrar um concílio sendo realizado em Jerusalém, numa reunião dos apóstolos e os presbíteros da época. E depois do parecer de Tiago, ali no capítulo 15 de Atos, então aquele concílio decidiu enviar cartas às igrejas, e a ênfase era o cuidado com o paganismo e com agravante na exortação daquele concílio:
não cometerem adultérios, relações sexuais ilícitas, está lá em Atos capítulo 15, porque isto estava comum. E aqui Paulo está falando os gentios, alguma versão da Bíblia diz os pagãos, no sentido de que aqueles que não fazem parte do povo de Deus eram assim chamados gentios, os pagãos. Queriam ser cristãos, alguns deles, mas vivendo aquela qualidade moral passada de um paganismo, de uma ignorância para com o Deus Santo. Sim, a exortação é então que os tessalonicenses deviam continuar, diz o apóstolo, fazendo o que faziam. Só que Paulo diz: e continueis progredindo cada vez mais. Ou seja, que bom que vocês estão aprendendo a viverem a santificação, mas vocês devem intensificar isso um pouco mais. Está havendo ainda alguma morosidade. Parece que ele está de fato escrevendo para a igreja cristã no mundo hoje. A morosidade da igreja hoje em relação ao viver a santificação de Deus. Cristãos brincando com o Deus Santo, mas Ele perdoa. Como dizia um missionário na África, e que veio da África, a minha maior dificuldade lá é que muitos ali adoravam a Satanás. E eu perguntava: mas por quê? Porque Deus é bom. E Ele não vai fazer nenhum mal para nós. Mas Satanás é muito mal. A gente tem que atender, porque senão ele castiga a gente duramente. Que embotamento da mente. Isto é miséria. Miséria sobre miséria espiritual. Mas parece que o mundo cristão, no sentido geral, não está tão longe dessas concepções. Paulo coloca então o dedo nessa ferida. É isso que ele está fazendo. E exortando aqui os cristãos, falando de pureza sexual. É isto mesmo. Ele diz: a santificação implica em não defraudar o irmão e o próximo. Está aí, no 6º versículo. E que nesta matéria do que ele está dissertando a santificação, nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. E Paulo está dizendo, não está falando para eu ficar ofendido com o ensino dele, não é isso que ele está falando aqui. Nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O que Paulo está sugerindo como ideia aqui, irmãos, o cristão procura então, de forma leviana, permitir e praticar o adultério na vida com a mulher do próximo ou a filha do
do próximo, ou a mulher, a esposa do irmão, ou a filha do irmão. Não está ofendendo somente o irmão, o próximo. Está terrivelmente ofendendo primeiramente a Deus. E Deus disciplina. É isso que Paulo está dizendo. Ele é o vingador contra estas coisas. Deus não aceita isto. A igreja pode até estar aceitando, muitas vezes fechando os olhos para estas coisas. Não, disciplinar fulano, a família toda, e então deixa de ajudar o fulano, o adulto. A disciplina cristã, na palavra de Deus, objetiva resgatar, reconstruir em amor, atendendo o critério de Deus mesmo em sua palavra. É para isto. Mas não fazer não dá trabalho. Talvez este pensamento seja hoje o que é mais duro na igreja. Agora é assustador quando Paulo está dizendo: Deus me falou que Ele mesmo é o vingador. É Deus quem diz. Ele é vingador. O chamado de Deus é para a santificação. Estou encerrando, irmãos, no versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Conclui este parágrafo o apóstolo. Se foi o próprio Deus quem nos chamou, e nos chamou para a santificação, o cristão que desconsidera esta admoestação está fazendo o quê? Resistindo a Deus, se opondo a Deus. Por isso, lembra o verso 8, dissarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é o santificador. Então, dizer que é impossível viver a santificação é incredulidade, porque Deus nunca exige jamais alguma coisa, pequenas coisas, dos seus filhos, sem antes capacitá-los a atender a sua vontade. Por isso Paulo conclui: Ele vos deu o seu Espírito Santo, Ele é santificador. Então, não apagueis o Espírito de Deus, e nem entristeçais o Espírito de Deus. Mas que possamos, irmãos, viver sob a supervisão do santificador, o Espírito Santo. Aqui, Paulo não sugere a ideia de que a santificação é resultado de um esforço humano, mas é o resultado de uma vida mais íntima com Deus, que vai ficando mais próxima de Deus e mais junto a Deus. É assim que se processa a santificação com a qual Deus nos chamou à salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.
Nós vamos cantar o hino 395, Meu Senhor, sou teu. Nós vamos orar numa oração de agradecimento a Deus e também de intercessão. Quero então orar em favor do Gustavo e Jéssica e a sua família. Já foi dito pelo presbítero que este casal tem frequentado a igreja, por diversas vezes, vindo com os nossos irmãos, o Marte e a Cíntia, sua família. Nós sempre vimos o casal aí, e agora então o Gustavo ontem ficou sabendo e foi um acidente de caminhão. Então, um tipo de tragédia que não se espera, não era alguém que estava internado, lidando com a enfermidade, a família se preparando, é mesmo uma tragédia, a família
Convido a igreja a pôr-se em pé para encerrarmos o culto cantando o binário número 151, que grande bênção é. E depois, a impetração da bênção, encerraremos com a amém. E agora, meus irmãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre.